Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí para mais uma atividade do primeiro workshop de imunologia. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar e de agradecer o convite, né, para participar desse evento tão importante, né, com os palestrantes renomados e que se habilitaram aí a compartilhar conhecimento junto com todos nós. Eu gostaria de agradecer em nome da professora Jane o convite e dizer que eu estou à disposição para a gente sanar qualquer tipo de dúvida e também alguma sugestão, enfim. A ideia é que a gente compartilhar um pouco do aprendizado que a gente tem tido, principalmente nesse tema desafiador e que todo mundo quer saber mais um pouquinho que são as perspectivas sobre imunização eficiente contra a Covid-19. Eu me chamo Luciana Albuquerque, sou graduada em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, sou especialista em Pediatria, Alergia e Imunologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tenho título de especialista em Alergia e Imunologia pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, sou doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professora assistente do Colegiado de Medicina do Departamento de Ciências da Saúde da UESC e coordenadora do projeto aí da Liga Acadêmica de Alergia, Imunologia e Infectologia. Bom, então vamos começar com um breve histórico das vacinas, lembrando do Edward Jenner, um médico inglês que realizou os primeiros experimentos relacionados à vacina. Foram experimentos contra a varíola, em 1796. A doença foi erradicada do mundo 2 séculos depois, e o Edward Jenner, ele percebeu que pessoas que ordenhavam vacas não desenvolviam varíola humana, né? Elas ordenhavam vaca, desenvolviam a varíola bovina, mas não desenvolviam a varíola humana. E aí ele começou a fazer os experimentos, inocular pus das mãos dessas pessoas que ordenhavam vacas, ele inoculou em uma criança ígida e percebeu que essa criança, depois, quando exposta à varíola humana, não desenvolveu a doença, né? Então, foi aí o primeiro cientista que percebeu essa capacidade do organismo de desenvolver imunidade a um patógeno após uma exposição indireta ou menos ativa. Bom, o nome vacina deriva do vaccinum, que é derivado de vaca, né, do latim, vaca, por conta do histórico da vacina da varíola. E o que nós precisamos ter em mente para o desenvolvimento de uma vacina? O que precisamos estudar para o desenvolvimento de uma vacina verdadeiramente eficiente? Então, lembrar que a vacina, ela estimula respostas imunológicas protetoras do hospedeiro para combater um patógeno invasor, né? As pessoas que estão à frente desse desafio precisam entender muito bem o ciclo de vida do patógeno, os mecanismos imunológicos que são estimulados, né, no hospedeiro pelo patógeno, então, que tipo de reação acontece quando o hospedeiro entra em contato com o patógeno, a tentativa de se defender, que essas respostas podem ser tanto celulares quanto morais, né, as respostas imunes, e também identificar possíveis mecanismos de escape e mutações do patógeno. Como deve ser uma vacina ideal, né? Quais são as características que uma vacina ideal deve ter para que seja realmente eficaz? Bom, a gente precisa lembrar que vacinas contêm antígenos, e esses antígenos serão alvos do sistema imunológico. Então, ela precisa ter antígenos que realmente atuem
como alvos para o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico precisa responder esses antígenos. Ela precisa gerar imunidade efetiva, protetora e duradoura. Efetiva quer dizer que nós precisamos encontrar no indivíduo vacinado células, anticorpos que foram desenvolvidos após a aplicação da vacina. Protetora quer dizer que esse indivíduo realmente fique protegido, ou seja, além de ter essa resposta através de anticorpos e células, realmente ele fique protegido, ele não desenvolva a doença, de preferência que essa proteção seja duradoura. Preferivelmente que não haja necessidade de reforço para que a vacina seja realizada de forma mais fácil, elas sejam seguras, que não sejam capazes de desenvolver doença no indivíduo vacinado, tenham baixo custo, de preferência, e que sejam de fácil administração, para que haja um maior alcance da população. E também sejam estáveis biologicamente, por conta de questões de armazenamento e disponibilização da vacina para a população como um todo, tenha poucos efeitos colaterais, né, que sejam efeitos não tão intensos, não dificultem aí a sua administração. Quais são os principais tipos de vacina que a gente já tem conhecimento? Então, nós temos vacinas do tipo que são produzidas através de organismos vivos atenuados não patogênicos, como exemplo da vacina da febre amarela. As vacinas que são feitas através de organismos inativados ou mortos, como é o exemplo da vacina anti-influenza, a vacina da gripe. Vacinas produzidas a partir de toxoides ou de composto tóxico inativado, como é o exemplo da vacina do tétano. Vacinas de subunidades, né, desses organismos, seriam, por exemplo, as vacinas de proteínas recombinantes, como a vacina da hepatite B, por exemplo. Vacinas conjugadas, né, conjugadas com outras proteínas também, como é o caso da vacina do hemófilos tipo B, hemófilos influenza tipo B. Vacinas de DNA e RNA, né, que levam partes de DNA e RNA que simulam o material genético do micro-organismo. E vacinas vetoriais recombinantes, onde a produção é realizada através de um vírus que não é capaz de desenvolver doença, né? E que dentro dele ele carrega um conteúdo, simula parte do micro-organismo ao qual a gente quer estimular o hospedeiro a desenvolver resposta imune. Bom, e aí vem as perguntas, né? Quais as perspectivas de uma vacina eficiente contra a Covid-19 e quando poderia ser realmente produzida em larga escala? Então, o panorama que nós temos na atualidade de vacinas contra a Covid-19. Então, o panorama agora que nos foi apresentado no final do mês de julho, que nós temos ao todo no mundo 166 vacinas sendo testadas em humanos, sendo já testadas, 24 dessas em fase de testes em humanos, e 6 dessas vacinas, dessas 24, já estão em fase 3 de estudo. As que estão mais à frente, com resultados mais promissores, são as vacinas da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, da Inglaterra, e também a vacina chinesa, uma parceria das Forças Armadas da China com o laboratório Cassino Biologics, né? Existem também as outras 4, que são mais 2 vacinas chinesas do laboratório Sinovac, uma vacina americana do laboratório Moderna, e a última em fase 3 foi a do laboratório Pfizer, junto com o BioNTech, né, uma parceria de laboratórios dos Estados Unidos e da Alemanha. Foi a última a entrar em fase 3.
no dia 27 de julho. Bom, então, só para a gente relembrar um pouquinho das fases de ensaio para estudo clínico em vacinas, a fase 1 é aquela primeira fase do estudo, é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos. Então, a vacina é produzida. Quando ela vai ser testada em seres humanos, ela tem o principal objetivo de mostrar segurança, ou seja, ela é realizada num pequeno número de indivíduos, mostrar que aquela vacina não é capaz de desenvolver a doença e também de levar o paciente a óbito, por exemplo, né, de causar a morte do indivíduo. Então, são pouquíssimos indivíduos selecionados. A fase 2, esse número de indivíduos é um pouco maior, mas ela tem o objetivo de estabelecer a imunogenicidade da vacina, ou seja, além de ser segura, você vai mostrar que a vacina também é capaz de induzir imunogenicidade, que ela é efetiva, ou seja, que ela é capaz de produzir anticorpos ou células de defesa, né? Só então a gente partir para a fase 3, a última fase de estudo, onde essa população avaliada é bem maior, é a fase que antecede a obtenção do registro sanitário e que tem por objetivo demonstrar a eficácia da vacina, né? Somente após a finalização do estudo de fase 3, ou seja, como é que eles conseguem demonstrar eficácia? Então, os indivíduos são vacinados, eles reavaliam essa imunogenicidade, produção de anticorpos, células da resposta imune efetivas, e também conseguem avaliar, no caso do Covid, por exemplo, os pacientes irão para a comunidade, entrarão em contato com o vírus na comunidade, e eles irão avaliar se os indivíduos vacinados desenvolveram ou não a doença, tá? Então, por questões éticas, o indivíduo não é, obviamente, exposto diretamente ao vírus, né? Até porque os estudos são controlados, então alguns indivíduos recebem placebo, mas, com o passar do tempo, consegue se provar que o paciente teve exposição, mas não foi contagiado pela doença. Tá? Depois disso é que sai a obtenção do registro sanitário, e só aí é que a vacina poderá ser disponibilizada para a população na fase 4. Como todos devem perceber, essas fases requerem tempo, né? Um pouco de tempo, tanto para que isso aconteça, quanto para a coleta de dados e avaliação de resultados. Bom, falando um pouquinho sobre as vacinas de Oxford, o mecanismo das duas é bem semelhante, né? Então, a proteína S, ou proteína spike, que é a proteína que dá aquela característica de espícula do coronavírus, ela é inserida no adenovírus de chimpanzé, que não consegue desenvolver doença no humano, tá? Então, por isso que ela é uma vacina vetorizada, né, chamada ChAdOx1-Covid-19. Então, o adenovírus funciona como um vetor e dentro desse adenovírus modificado vai a proteína S. O sistema imunológico passa a produzir anticorpos e células T que impedem a entrada do vírus, né? Ele começa a produzir por conta desse estímulo da proteína S, impede a entrada do vírus e também matam células infectadas. Tá? Então, os anticorpos produzidos contra a proteína S, né, através desse estímulo, são os anticorpos que eles se ligam à proteína do vírus, e quando esses anticorpos se ligam à proteína S do vírus, ele impede que o vírus entre, né? Ele é um organismo intracelular, impede que entre na célula humana. E as células T, produzidas também após o estímulo da vacina, são capazes de matar células que já foram infectadas, e aí evita a replicação do vírus, né? Então, o vírus, ele é reconhecido através da espícula, da proteína S. Bom, os estudos de sobre fase 1 e 2 já foram publicados na revista The Lancet, né? E mostrou segurança e imunogenicidade.
A vacina de Oxford foi testada em 1.077 voluntários do Reino Unido, entre 18 e 55 anos, e mostrou produção de anticorpos em torno de 28 dias e de células T em torno de 14 dias, que foram capazes de impedir a entrada do vírus e matando também células infectadas. Na fase 3, agora, eles estão testando, já iniciaram os testes em 50 mil voluntários, sendo que parte desses voluntários entrarão para o grupo controle, que receberá placebo. Em Pequim, 508 voluntários chineses participaram da pesquisa na fase 1 e 2, e após um mês, 90% apresentou produção de célula T e 59% apresentou produção de anticorpos contra a proteína S, né, do coronavírus. Os principais efeitos adversos relatados foram astenia, cefaleia e febre. E as outras vacinas em fase 3 que eu já citei, né, do laboratório Moderna, Pfizer-BioNTech, o mecanismo de ação, eles são vacinas de RNA, então, contida genética, uma versão sintética do material genético do vírus, e aí o sistema imune reconhece, passa a reconhecer através, né, da indicação desse material genético, reconhecer e combater o patógeno. Na fase 3, a intenção é testar 30 mil voluntários, e eles farão 2 doses com intervalo de 28 dias. E as vacinas Sinovac e Wuhan, que são as outras 2 vacinas chinesas, elas utilizam o tipo de vacina do tipo vírus inativado, tá? Então, o vírus é completamente morto. Eles estão dando preferência aos candidatos em países onde ainda há alto contágio e profissionais de saúde, porque são mais expostos, justamente para depois, na coleta de dados e de resultados, conseguirem levantar dados que falem a respeito de se o paciente, se o indivíduo testado, né, ele foi exposto e não foi infectado, né? Justamente porque, como eu falei, não há inoculação posterior do vírus por questões éticas. Os resultados em situações outras de teste de vacina, em geral, os cientistas conseguem fazer essa análise de o paciente ser vacinado, ir para a comunidade e não ser contagiado pela doença. Geralmente esses resultados demoram cerca de um ano. Lógico que a expectativa dos cientistas é que, se os resultados forem muito promissores e esses dados possam ser coletados antes de um ano, devido à situação de alto contágio, de pandemia, resultados sendo muito promissores, a ideia é de que essas vacinas finalizem a fase 3 antes do período de um ano, mas em geral é esse o período que demora. Então, contando que a partir de julho nós teríamos um mês para a primeira dose, né, intervalo da primeira e segunda dose, mais um mês, 2 meses para análise desses, começar a serem coletados esses resultados, mais um ano, que seria esse período, né, do análise final, então nós teríamos aí uma perspectiva de 1 ano e 2 meses para algum tipo de resultado. Mas os cientistas são otimistas e estão com a expectativa de que esses resultados sejam realmente animadores e que, por conta da situação de pandemia, a gente consiga esses resultados antes mesmo deste período. A vacina da BCG, que já é uma vacina existente desde a década de 70, a Universidade de Melbourne, na Austrália, levantou a hipótese de que a vacina BCG pode promover resposta celular satisfatória, visto que o mecanismo celular parece realmente estar, as pesquisas mostram que parece realmente ter um componente importante aí na evolução da doença. Então, eles acreditam que a vacina BCG possa promover resposta celular satisfatória contra formas graves da tuberculose em crianças de até 5 anos, que mostrou eficácia também contra outras infecções virais respiratórias. Então,
já que ela promove resposta à tuberculose e mostrou eficácia contra outras infecções virais respiratórias em associação, eles acreditam que também possa desenvolver essa resposta contra o coronavírus. Bom, eles estão entrando na fase 3, vão reaplicar a vacina em indivíduos no Brasil, Austrália, Espanha e Reino Unido, e prometem os resultados em até um ano. Aqui eu trouxe um pouco dos dados desse primeiro artigo da vacina de Oxford, né? Esse artigo que foi publicado agora no final de julho, relacionado à fase 1 e 2. Então, aqui eles mostram a separação dos grupos que usou paracetamol e não usou paracetamol, pacientes vacinados com Chadrox 1, né? E o grupo controle foi vacinado com a meningocócica ACWY. Tá? Isso porque eles acreditavam que se o grupo controle fosse placebo, por conta da falta de efeitos colaterais, o paciente pudesse perceber ter sido vacinado com placebo. Então, a gente percebe que os efeitos adversos locais, eles foram mais evidentes na vacina contra o SARS-CoV-2, né, do que contra a meningocócica CWY, e os principais foram dor, um pouquinho de calor também, e sensibilidade local foi o principal, a sensibilidade no local da vacina. Aqui, a mesma comparação em relação a sintomas sistêmicos, então, principalmente foi evidenciado fadiga, febre, dor de cabeça, certo? Alguns outros sintomas também, como dor muscular, náusea, dores em articulações. Aqui a comparação da primeira com a segunda dose, então a gente evidencia sintomas, efeitos adversos, na verdade, mais na primeira do que na segunda dose. Aqui eles apresentam a comparação, né, da dosagem de IgG contra a SARS-CoV-2 no paciente que usou a meningocócica, aqui na primeira dose, e aqui na segunda dose, né, já no reforço, comparado com a produção de pacientes que tiveram a infecção em diversos graus de severidade, tá? Então, a resposta foi bem favorável, comparando com o grupo controle, e isso foi significante. Aqui, eles estão comparando também a produção de interferon gama relacionado à resposta celular, também foi significante tanto na primeira como na segunda dose, quando comparado com o grupo controle, que usou a meningocócica. E a conclusão deles é que a vacina na fase 1 e 2, né, que é o que se dispõe à fase 1 e 2, já se mostrou segura, bem tolerada, imunogênica, ou seja, produziu resposta, componentes imunes aí em níveis favoráveis, né? Que uma dose com reforço conseguiu aumentar esses níveis de anticorpos e de anticorpos neutralizadores, tá? E agora ela continua para a fase 3, quando serão testados também pacientes idosos, com comorbidades, profissionais de saúde, tá? E principalmente aqui de países como Brasil, África do Sul e Reino Unido. Esse é o artigo da vacina chinesa, tá? Aqui eles mostraram o desenho do estudo, 28 pacientes foram selecionados, um grupo recebeu uma dose menor, dose maior, e o terceiro grupo recebeu placebo. Aqui eles mostram características relacionadas à idade, índice de massa corporal, sexo feminino e masculino, né? Então, mostrando algumas, e se os pacientes já tinham antes corpos neutralizadores aí do adenovírus, tá? E em que quantidade,
para tentar excluir esse viés. Tá? Então, aqui eles mostram a produção de anticorpos comparando a dose mais baixa com a dose mais alta e com o placebo, né? Aqui com 14 dias, aqui com 28 dias, aqui a produção de anticorpos neutralizadores, certo? Então, o que a gente percebe é que há uma diferença dos grupos que receberam a vacina, o placebo, mas não há uma diferença significante entre a menor e a maior dose. Aqui, ele separa o grupo A, que são em todos os participantes, e a resposta de células T, através de interferon gama. Então, aqui é o grupo controle, e aqui é a comparação entre o placebo, os pacientes que receberam menor dose, maior dose e o placebo, tá? E aqui também. Então, na dose maior, né? Da dose maior para menor, quanto da maior para menor, quanto delas duas para o placebo, foi estatisticamente significante, desculpa, tá? E aí eles separaram os grupos entre todos os pacientes, que é esse do grupo A, o B é os pacientes que tinham anticorpos neutralizantes, menos que uma quantidade pequena, e esse grupo que tem uma quantidade maior, tá? E eles perceberam que realmente havia essa resposta celular também. Aqui foram os principais efeitos adversos observados, então, dor local, febre e fadiga foram os mais relatados. E, para finalizar, assim, eu até fiquei me questionando se estaria ou não para a palestra, mas a gente precisa trazer para evitar informações erradas, que eu acho que é a principal pandemia que acontece aí. A gente que está no meio acadêmico observa que são notícias estarrecedoras, né? Então, agora no dia 11, há pouco tempo, a Rússia aprovou a chamada vacina Sputnik, né? Inspirada aí no primeiro satélite russo na época da Guerra Fria, sem um reconhecimento ainda da Organização Mundial de Saúde, sem nenhuma publicação, alegando resultados satisfatórios em testes realizados há menos de 2 meses em 38 pessoas. E já aprovaram essa vacina para vacinação em massa no país, tá? A ideia deles é agora vacinar 2.000 pessoas numa suposta fase 3, em pacientes da Rússia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, México e Brasil. A comunidade científica toda está estarrecida, porque isso foge contra todo tipo de metodologia, de comprovação científica e de alguma comprovação baseada em evidência, né? Querendo ou não, essas pessoas podem estar expostas a riscos, porque não há comprovação nem da segurança, nem da imunogenicidade, muito menos da eficácia dessa vacina. Então, para a gente ver a importância que tem a ciência e o respaldo da comunidade científica para a população como um todo. E aí as respostas que ficam em relação às perspectivas de uma vacina realmente eficiente, comprovada cientificamente, o que nós temos hoje são 6 pesquisas que estão iniciando fase 3, e nós, para sabermos quando essa perspectiva será realmente real, a gente precisa saber quais serão esses resultados, né? E que, como eu falei, isso deve, entre 2 meses, esses pacientes serão provavelmente todos vacinados, e só a partir de então que esses resultados começarão a ser coletados, numa visão normal de uma outra pesquisa, isso demoraria mais um ano, mas se acredita que antes disso alguns resultados possam ser coletados e se forem muito promissores, as vacinas possam ser
receber esse registro sanitário antes mesmo desse ano, de um ano, né? O laboratório ele até pode pedir esse registro sanitário antes desse ano, antes de um ano, porque para isso ele precisa mostrar resultados satisfatórios nessa fase 3. E quando poderia ser produzido em larga escala, como eu falei, né? Um ano após o final da fase 3, quando esses resultados saíssem, e se forem satisfatórios, solicitar o registro sanitário antes. As promessas da vacina de Oxford. Eles prometeram ainda 30 milhões de doses para o Brasil em 2021, caso esses resultados sejam satisfatórios. A Moderna promete produzir 1 bilhão de doses em 2021, caso também a vacina consiga esse registro. E a Pfizer-BioNTech, 100 milhões de doses ainda em 2020, né? Então, nós todos torcemos para que esses resultados saiam quanto antes e que realmente sejam favoráveis, mas que se continue tendo muita parcimônia, né, muito critério nessas análises para que a população não seja exposta a mais risco e a mais dificuldades do que todos nós já estamos vivenciando dessa doença que mudou tanto nossa forma de viver, atingiu tanto nossos familiares, amigos, né, pacientes, a nossa forma de viver, uma doença que isola, que distancia também o paciente, né, sofrendo ali, tanto da sua família quanto de outras pessoas. Então, o que nós torcemos é que essas vacinas realmente saiam com brevidade, com eficácia e segurança para todos nós. Aqui eu deixo meu e-mail de contato para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, ou querem, se quiserem também as referências, eu estou disponível, tá bom? Aqui é a logo da nossa querida Liga Acadêmica LAIAI, Liga Acadêmica de Infectologia e Imuno, da qual eu sou coordenadora e me orgulho muito de fazer parte. Eu queria agradecer à professora Jane e também aos alunos envolvidos na Liga e a todos os que até agora acompanharam essa palestra. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Hoje peguei meu carro, saí pela avenida, com os olhos marejados, pensando em poesia. Ai, se eu pudesse agora mudar o sentimento, pra tirar de novo dos meus pensamentos. É tão difícil esconder e o medo que sinto só de pensar na perda me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço com a falsa utopia que te verei de novo. Parará. Hoje peguei meu carro, saí pela avenida, com os olhos marejados, pensando em poesia. Aí se eu pudesse agora mudar o sentimento, pra tirar de novo dos meus pensamentos. É tão difícil esconder e o medo que sinto só de pensar na perda me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço com a falsa utopia que te verei de novo.
essa perda me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço com a falsa utopia que te verei de novo. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez com a nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque se o teu desejo é meu maior prazer, e o meu destino é querer sempre mais, e a minha estrada corre pro seu mar. E agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez com a nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque se o teu desejo é meu maior prazer, e o meu destino é querer sempre mais, e a minha estrada não corre pro seu mar. E agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Jubiruea, bem que se quis. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. E haja o que houver, eu não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar. Meu amor, não há mal nenhum voltar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. E haja o que houver, eu não tô nem aí, eu
não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite